Durante séculos, marinheiros que cruzavam os mares do Mediterrâneo contavam histórias assustadoras sobre um monstro que emergia das águas para devorar qualquer embarcação que ousasse passar perto demais. Esse ser não era apenas um perigo para os navegantes, mas um verdadeiro pesadelo mitológico, uma criatura que misturava horror e mistério. Seu nome? Scylla. Mas e se eu te dissesse que talvez Scylla não fosse apenas um mito? E se a lenda desse monstro marinho tivesse raízes em perigos reais, fenômenos naturais e até mesmo criaturas do fundo do mar que podem ter inspirado os antigos gregos? Hoje, vamos mergulhar fundo na história completa de Scylla, separando o que é mito do que pode ter sido realidade. Se você gosta de mitologia e de mistérios do passado, já deixa seu like, porque este vídeo está recheado de informações incríveis. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para não perder nossos próximos vídeos sobre os segredos da mitologia antiga. Scylla não era apenas uma criatura temida. Ela fazia parte de um dos mitos mais famosos da Grécia Antiga, a Odisseia de Homero. Mas o que poucos sabem é que essa história vai muito além do que é contado nos livros escolares. Segundo a lenda, Scylla era um monstro marinho colossal, com 6 cabeças ferozes, tentáculos que emergiam das profundezas e olhos famintos que nunca perdiam de vista sua próxima vítima. Os marinheiros que passavam por suas águas mal tinham tempo de reagir antes que um de seus homens fosse arrancado do convés e devorado por suas bocas monstruosas. Mas de onde surgiu essa lenda? Teria sido apenas um mito criado para assustar os navegantes? Ou haveria algo muito mais profundo e real escondido por trás dessa história? E mais, o que a ciência, a arqueologia e a geografia podem nos dizer sobre a possível origem desse mito? Hoje, vamos explorar tudo sobre Scylla, desde suas primeiras aparições nos textos antigos até as possíveis explicações científicas para sua existência. E ao final deste vídeo, você poderá responder a uma pergunta essencial. Scylla foi apenas uma invenção da mitologia ou uma interpretação antiga de um fenômeno real? Mas antes de irmos fundo nessa investigação, precisamos entender exatamente o que a mitologia nos conta sobre esse monstro. Quem foi Scylla? Como ela se tornou essa criatura temida? E qual era seu papel nos contos da Grécia Antiga? Para responder a essas perguntas, vamos voltar no tempo e explorar os primeiros relatos sobre Scylla. A mitologia grega está repleta de deuses poderosos, heróis destemidos e criaturas aterrorizantes. Mas entre todos os monstros que habitam essas histórias, poucos são tão temidos quanto Scylla. Seu nome era sussurrado com pavor entre os marinheiros gregos, pois qualquer um que ousasse atravessar as águas próximas a seu domínio poderia nunca mais ser visto. Para entender como esse monstro ganhou tamanha reputação, precisamos explorar suas origens mitológicas. Diferente do que muitos pensam, Scylla nem sempre foi uma criatura assustadora. Em algumas versões do mito, ela era originalmente uma ninfa, uma jovem belíssima que vivia à beira-mar, admirada por sua graça e formosura. No entanto, sua beleza atraiu a atenção errada. Em algumas versões da história, Scylla foi amaldiçoada por Circe, a feiticeira temida da mitologia grega. Segundo a lenda, Circe se apaixonou por Glauco, um deus marinho, mas seu amor não foi correspondido. Glauco, por sua vez, estava fascinado por Scylla, e isso despertou a fúria da feiticeira. Movida pelo ciúme, Circe preparou uma poção e despejou-a no mar, exatamente no local onde Scylla costumava nadar. Quando a jovem entrou na água, seu corpo começou a sofrer uma transformação horrenda. De sua cintura nasceram tentáculos e cabeças monstruosas, e sua forma graciosa foi substituída por algo grotesco. Scylla tentou fugir, tentou lutar contra a maldição, mas era tarde demais.
Ela havia se tornado um monstro para sempre. Após sua maldição, Sila se tornou a guardiã involuntária de um dos pontos mais perigosos do Mediterrâneo, o Estreito de Messina. Essa estreita passagem de água, localizada entre a Calábria, sul da Itália, e a Sicília, era famosa por suas correntes traiçoeiras e redemoinhos mortais. Para os marinheiros da época, navegar por ali era um teste de coragem e sorte. E segundo a lenda, Sila estava à espreita, pronta para devorar qualquer um que ousasse atravessar suas águas. Mas Sila não estava sozinha. Do outro lado do estreito, seu terrível complemento Caríbdes aguardava suas vítimas. Caríbdes era um redemoinho vivo, sugando tudo ao seu redor 3 vezes por dia e cuspindo de volta em uma explosão devastadora de água. Para os navegantes, o dilema era cruel. Se tentassem desviar de Sila, seriam engolidos por Caríbdes. Se fugissem de Caríbdes, caíam nas garras de Sila. Essa escolha impossível deu origem à expressão entre Sila e Caríbdes, usada até hoje para descrever situações em que não há escapatória fácil. O momento mais icônico de Sila acontece na Odisseia, a épica jornada de Odisseu de volta para casa após a Guerra de Troia. Durante sua viagem, o herói enfrenta inúmeros desafios, mas poucos são tão perigosos quanto a passagem pelo Estreito de Messina. Antes de enfrentar Sila e Caríbdes, Odisseu consulta a deusa Circe, que lhe dá um conselho terrível. Se você precisar escolher, passe por Sila. Você perderá alguns homens, mas terá a chance de sobreviver. Se escolher Caríbdes, todos morrerão. Diante dessa escolha cruel, Odisseu opta por navegar próximo a Sila. E o resultado é aterrorizante. No momento em que sua embarcação passa pelo estreito, 6 das cabeças monstruosas de Sila emergem das águas e arrancam 6 de seus marinheiros do navio, devorando-os vivos. Odisseu não pode fazer nada além de assistir, impotente diante da brutalidade do monstro. E assim, mesmo sobrevivendo, o herói segue viagem marcado pelo horror e pela perda. Esse episódio simboliza a impiedade do destino na mitologia grega. Em algumas situações, não importa o quão inteligente ou forte um herói seja, ele simplesmente não pode vencer. Mas será que Sila era apenas um monstro ou haveria um significado mais profundo por trás dessa história? Muitos estudiosos acreditam que Sila representa os perigos inevitáveis da vida e as escolhas impossíveis que todos enfrentamos. Na Grécia Antiga, o mar era imprevisível e cruel, e histórias como essa serviam para ensinar marinheiros sobre os riscos de cada travessia. Mas e se Sila não fosse apenas uma metáfora? O medo dos navegantes gregos pode ter sido inspirado por perigos reais, como redemoinhos traiçoeiros, formações rochosas escondidas e até mesmo criaturas marinhas desconhecidas. A questão que fica é: existiria alguma explicação científica para o mito de Sila? Agora que entendemos o que a mitologia nos conta sobre essa criatura, é hora de investigar se a ciência pode lançar alguma luz sobre as origens desse mito. Teria havido algo real por trás da lenda? A mitologia grega está repleta de histórias que, por mais fantásticas que pareçam, muitas vezes carregam vestígios de realidade. E o mito de Sila pode não ser uma exceção. Mas o que poderia ter levado os antigos gregos a criar uma lenda tão aterrorizante? Será que os marinheiros da época realmente viram algo que não conseguiram explicar? Para entender isso, precisamos analisar os perigos reais do mar Mediterrâneo e como eles podem ter inspirado esse monstro mitológico. Se existe um lugar onde uma lenda como a de Sila poderia nascer, esse lugar é o Estreito de Messina, uma passagem de água traiçoeira entre a Sicília e a Itália continental. Na mitologia, esse estreito foi descrito como o lar de Sila e Caríbdes, e quando analisamos suas condições marítimas, fica claro o porquê.
O estreito possui fortes correntes marítimas que mudam repentinamente de direção. Quando essas correntes se encontram, elas criam redemoinhos violentos que podem sugar pequenos barcos e desequilibrar embarcações maiores. Além disso, ventos súbitos, mudanças na profundidade do leito oceânico e formações rochosas submersas tornam a travessia ainda mais perigosa. Mas o mais curioso é que, quando as correntes se chocam, o som das águas agitadas pode lembrar rugidos e gritos, algo que pode ter sido interpretado pelos navegantes antigos como os uivos monstruosos de uma criatura escondida no mar. Dessa forma, a própria geografia do Estreito de Messina pode ter sido o catalisador da lenda de Scylla. Mas os perigos não paravam por aí. Se os antigos gregos presenciaram algo que os fez acreditar na existência de um monstro marinho, isso pode ter sido causado por fenômenos naturais, pouco compreendidos na época. Redemoinhos marítimos. Como mencionado, o Estreito de Messina abriga redemoinhos traiçoeiros que se formam subitamente. Em uma era sem tecnologia avançada, ver um navio desaparecer nas águas turbulentas pode facilmente ter levado à criação de um mito sobre uma criatura devoradora de embarcações. Erupções vulcânicas, submarinas. O mar Mediterrâneo é uma região vulcânica ativa, e eventos sísmicos submarinos poderiam ter causado deslocamentos violentos na água, criando ondas anormais e fenômenos estranhos. Será que marinheiros antigos confundiram esses eventos naturais com o ataque de um monstro? Som das correntes. Estudos modernos mostram que certas formações marítimas, quando afetadas por ventos e correntes fortes, podem produzir sons semelhantes a uivos e rugidos. Para um marinheiro da antiguidade, isso poderia soar como um monstro espreitando nas profundezas. Mas além dos fenômenos naturais, existe outra possibilidade intrigante. Será que Scylla foi inspirada por uma criatura real? O mar esconde segredos que nem mesmo a ciência moderna conseguiu desvendar completamente. Hoje sabemos que há criaturas nas profundezas dos oceanos que poderiam facilmente ser confundidas com monstros mitológicos. E algumas delas podem ter inspirado o mito de Scylla. As lulas gigantes sempre foram alvo de mistério e medo. Com olhos do tamanho de pratos, tentáculos poderosos e uma natureza esquiva, esses cefalópodes foram avistados ao longo da história por marinheiros assustados. Alguns desses relatos falam de tentáculos emergindo da água para agarrar embarcações, exatamente como descrito no mito de Scylla. No século XX, corpos de lulas gigantes começaram a ser encontrados em praias ao redor do mundo, provando que essas criaturas são reais. E se marinheiros gregos antigos tivessem visto uma lula gigante emergindo das águas do Estreito de Messina, o pânico causado por essa visão poderia ter sido suficiente para criar o mito de um monstro devorador de navios. Outro animal intrigante é o peixe-ogro, Anoplogaster cornuta, um predador das profundezas com dentes afiados e uma aparência grotesca. Esse peixe vive em águas profundas, mas algumas espécies podem ocasionalmente ser levadas à superfície por correntes marítimas. Se marinheiros antigos tivessem avistado um animal como esse boiando na água, poderiam ter interpretado sua aparência aterrorizante como uma evidência da existência de Scylla. Hoje, sabemos que tubarões gigantes, como o Megalodon, existiram há milhões de anos. Mas será que uma espécie menos conhecida ainda estava presente nos mares da Grécia Antiga? Algumas teorias sugerem que tubarões de grande porte, como o Carcharodon rubelli, possam ter sido avistados por marinheiros no passado. Se um tubarão gigantesco se aproximasse de um barco e atacasse um marinheiro, a história poderia facilmente ser transformada em um conto sobre uma fera mitológica. Além dos perigos naturais e das criaturas marinhas, os próprios relatos dos marinheiros podem ter ajudado a solidificar a lenda de Scylla.
Na antiguidade, o boca a boca era a principal forma de transmitir conhecimento. Uma história contada por um marinheiro que sobreviveu a uma viagem pelo Estreito de Messina poderia ter sido exagerada e transformada em uma narrativa épica. Um pequeno detalhe, como um redemoinho repentino ou o avistamento de um animal estranho, poderia crescer até se tornar a lenda de um monstro marinho devorador de homens. Com o tempo, essa história se espalhou, ganhando elementos sobrenaturais e se tornando parte do folclore grego. O que aprendemos até agora nos leva a uma questão intrigante. Sila foi apenas uma invenção da mitologia ou um reflexo dos medos reais da época? A resposta mais provável é que o mito de Sila nasceu da combinação de fatores reais e imaginários. O Estreito de Messina, com suas águas traiçoeiras, redemoinhos e sons assustadores, já representava um perigo legítimo para os navegantes gregos. A observação ocasional de animais marinhos desconhecidos pode ter servido como a peça final para formar o mito de um monstro horrendo que espreitava as águas. Mas a questão continua. Será que Sila foi esquecida ao longo do tempo? Ou será que ainda há vestígios dessa lenda em outras culturas? Agora que compreendemos as possíveis origens reais desse mito, vamos analisar como a história de Sila continuou a evoluir na cultura e na arqueologia ao longo dos séculos. A mitologia grega está repleta de histórias trágicas, onde a linha entre a vítima e o vilão nem sempre é clara. Sila não foi sempre um monstro, e sua origem carrega um forte elemento de injustiça, vingança e destino imutável. Para compreendermos completamente a sua lenda, precisamos analisar como sua transformação não foi apenas física, mas também simbólica, representando muito mais do que um simples castigo divino. Nem todos os mitos concordam sobre a origem exata de Sila, mas a versão mais conhecida nos diz que ela começou sua existência como uma bela ninfa marinha. Filha do deus marinho Phorcys e da deusa Hécate, Sila vivia tranquilamente nas costas rochosas da Sicília, onde atraía olhares de diversos deuses e criaturas do mar. Sua beleza era descrita como algo celestial, capaz de fascinar até mesmo os seres imortais. E foi justamente essa beleza que a colocou no caminho da desgraça. O deus marinho Glauco se apaixonou por Sila e tentou conquistá-la. No entanto, a jovem não retribuiu seus sentimentos, mantendo-se distante. Mas como em muitos outros mitos gregos, um amor não correspondido jamais era uma simples rejeição. Ele frequentemente levava a tragédias. Frustrado por não conseguir o amor de Sila, Glauco procurou a feiticeira Circe em busca de ajuda. Ele queria que Circe lançasse um feitiço para fazer Sila se apaixonar por ele. Mas havia um problema. Circe já estava apaixonada por Glauco. Ao ver que ele só tinha olhos para Sila, o amor da feiticeira rapidamente se transformou em fúria e desejo de vingança. Mas, em vez de lançar um feitiço sobre Glauco, Circe voltou sua ira para Sila, decidindo destruir aquilo que a tornava irresistível, sua beleza. A feiticeira preparou uma poção amaldiçoada e a despejou no mar onde Sila costumava nadar. Quando a jovem ninfa entrou na água, seu corpo começou a se retorcer e mudar de forma de maneira terrível. De sua cintura para baixo, nasceram 12 tentáculos grotescos, e de seu tronco surgiram 6 cabeças monstruosas, cada uma delas sedenta por carne humana. Seu grito de horror ecoou pelas águas, mas já era tarde demais. Sila não era mais uma ninfa, ela agora era um monstro. Essa história nos remete a um dos temas mais recorrentes na mitologia grega, a inevitabilidade do destino e a fragilidade da condição humana. Sila não escolheu ser um monstro. Sua maldição foi imposta por forças que estavam fora de seu controle, e uma vez transformada, não havia redenção para ela. Isso a diferencia de outras criaturas mitológicas como Medusa ou Minotauro,
que frequentemente possuem origens atreladas a transgressões ou punições merecidas. Sila, por outro lado, foi vítima de circunstâncias alheias à sua vontade. Seus instintos agora eram incontroláveis. Ela não podia deixar de atacar os marinheiros, não podia se libertar de sua nova forma e jamais poderia voltar a ser o que era antes. Sua existência passou a ser uma eterna solidão, condenada a habitar o Estreito de Messina e destruir qualquer embarcação que passasse perto demais. Mas será que Sila realmente foi esquecida ao longo do tempo? Ou será que sua história continuou a ecoar ao longo dos séculos, aparecendo em diversas culturas e manifestações artísticas? Agora que entendemos a transformação de Sila e seu papel na mitologia, é hora de analisar como sua imagem foi preservada na arte, literatura e cultura popular ao longo da história. Os mitos gregos atravessaram séculos, moldando não apenas a literatura e a arte, mas também influenciando filmes, séries, jogos e quadrinhos. Mesmo que muitos não reconheçam o nome de Sila à primeira vista, seu impacto na cultura popular é inegável. Desde as representações clássicas até suas versões modernas, a imagem da criatura continua a inspirar histórias de monstros marinhos e dilemas de escolha impossível. Mas como exatamente Sila sobreviveu ao tempo? E de que maneira suas características foram reinterpretadas na cultura contemporânea? Os gregos e romanos representaram Sila de diversas formas ao longo dos séculos. Em mosaicos encontrados na cidade de Pompeia, por exemplo, vemos representações de Sila como uma figura híbrida, com um corpo de mulher na parte superior e tentáculos grotescos saindo de sua cintura. Essas imagens eram comuns em mosaicos que decoravam casas e banhos públicos, muitas vezes usadas como símbolos de proteção. Para os antigos, colocar a figura de um monstro marinho na entrada de um lar poderia afastar espíritos malignos e trazer boa sorte aos navegantes. Já na Idade Média, Sila foi retratada em manuscritos iluminados, onde aparecia como uma criatura demoníaca, reforçando a visão cristã de que seres monstruosos eram punições divinas. Mas foi na cultura moderna que a lenda de Sila ganhou novas camadas e formas inesperadas. Muitas histórias sobre mares turbulentos e criaturas marinhas bebem da fonte do mito de Sila. No cinema, várias criaturas inspiradas nela apareceram, mesmo sem carregar seu nome original. Em Piratas do Caribe, No Fim do Mundo, 2007, o Kraken de Davy Jones apresenta uma dinâmica semelhante à de Sila, atacando navios e devorando tripulações inteiras. Em Fúria de Titãs, 2010, embora Sila não esteja presente, o Kraken mitológico cumpre o papel de uma criatura marinha aterrorizante, baseada em lendas antigas. Em Percy Jackson e o Mar de Monstros, 2013, Sila aparece como um dos desafios enfrentados pelos protagonistas, reforçando sua conexão com a mitologia grega moderna. Além do cinema, Sila também aparece na literatura contemporânea. Na saga Percy Jackson e os Olimpianos, escrita por Rick Riordan, a criatura é um dos obstáculos encontrados no livro O Mar de Monstros. No enredo, os protagonistas devem atravessar um mar repleto de perigos, onde Sila e Caríbdis aparecem exatamente como no mito original, representando um dilema de sobrevivência. Os jogos e animes também não ficaram de fora quando o assunto é monstros marinhos inspirados em Sila. Em God of War 2, 2007, o protagonista Kratos enfrenta um monstro marinho que remete a Sila, com tentáculos, cabeças ferozes e ataques devastadores contra barcos. No universo de Assassin's Creed Odyssey, 2018, que se passa na Grécia Antiga, há diversas referências a monstros mitológicos, e Sila é mencionada como parte do folclore grego. Em animes como One Piece, criaturas marinhas gigantes e desafios em alto mar refletem o conceito mitológico de Sila e Caríbdis, onde personagens são forçados a enfrentar um perigo inevitável.
Essas representações modernas mostram como a lenda de Sila não foi esquecida. Pelo contrário, continua viva e se adaptando às narrativas de cada geração. Além de sua presença física nos jogos e filmes, a ideia de Sila também é usada como uma metáfora para dilemas da vida real. O conceito de estar entre Sila e Caríbides ainda é usado para representar situações difíceis em que nenhuma escolha é ideal. Jornalistas e analistas políticos utilizam essa expressão para falar sobre decisões complicadas, como em negociações diplomáticas e crises econômicas. No mundo corporativo, o termo pode descrever um cenário em que uma empresa precisa escolher entre duas opções prejudiciais. Assim, Sila não apenas sobreviveu como monstro mitológico, mas também se tornou um símbolo de desafios inevitáveis e do terror do desconhecido. Mas será que há evidências históricas e arqueológicas que sustentam a existência dessa lenda? Agora, vamos mergulhar nas descobertas que podem revelar pistas sobre a verdadeira origem de Sila. A mitologia grega sempre esteve intimamente ligada à geografia e à realidade dos povos antigos. Muitos estudiosos acreditam que diversas lendas podem ter sido baseadas em locais, eventos ou fenômenos reais que foram reinterpretados e transformados em narrativas mitológicas. Mas será que há alguma evidência arqueológica ou histórica que possa sustentar a existência de um evento real por trás do mito de Sila? Embora os relatos escritos sobre Sila estejam fortemente associados a Homero e à Odisseia, alguns estudiosos acreditam que o mito pode ser ainda mais antigo. Escavações em antigas cidades gregas e romanas revelaram mosaicos e esculturas que representam Sila como um ser híbrido, uma mulher com tentáculos ou serpentes saindo da cintura e cabeças monstruosas crescendo de seu corpo. Uma das descobertas mais notáveis foi feita em Pompeia, a cidade romana destruída pela erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. Arqueólogos encontraram mosaicos detalhados representando Sila, confirmando que o mito sobreviveu e continuou a ser contado muito tempo depois da Era Grega Clássica. Outro mosaico impressionante foi encontrado em Roma, em uma casa nobre da antiguidade, mostrando Sila como guardiã das águas, uma imagem poderosa que reforça seu papel como ameaça aos navegantes. Essas descobertas sugerem que Sila não era apenas um mito contado oralmente, mas também uma figura recorrente na arte e na cultura visual dos antigos. Além das representações artísticas, diversas inscrições e documentos antigos mencionam Sila como uma entidade real para os povos da época. Geógrafos da antiguidade, como Estrabão, registraram que o Estreito de Messina era um local extremamente perigoso para navegantes e que as histórias sobre Sila poderiam ter surgido para alertar sobre os riscos da travessia. Plínio, o Velho, um dos maiores historiadores romanos, menciona a existência de criaturas marinhas estranhas observadas no Mediterrâneo. Embora ele não associe diretamente a Sila, sua descrição de algumas dessas criaturas remete à ideia de um monstro marinho temido pelos antigos. Esses registros indicam que a lenda de Sila não era apenas um conto mitológico, mas sim parte da mentalidade e dos medos reais dos povos navegantes da antiguidade. Se a arqueologia nos mostra que Sila foi representada em arte e textos, será que há alguma evidência científica que possa explicar sua origem? O Estreito de Messina tem formações rochosas submersas e ilhas pequenas, algumas das quais possuem formas bizarras que, vistas da perspectiva de um navegante, podem ter se assemelhado a um monstro espreitando nas águas. Alguns geólogos sugerem que essas formações podem ter sido o gatilho visual para os primeiros relatos sobre Sila, principalmente se marinheiros da época testemunharam terremotos ou deslocamentos geológicos
que modificaram essas estruturas subaquáticas. Os redemoinhos do Estreito de Messina não são apenas um detalhe mitológico, eles realmente existem. Estudos oceanográficos mostram que as correntes nesse trecho do mar podem atingir velocidades perigosas, criando vórtices que podem facilmente engolir barcos menores. Se um grupo de marinheiros viu um de seus companheiros desaparecer em um redemoinho, o choque e o pavor poderiam facilmente ter sido transformados na história de um monstro devorador. Como discutido anteriormente, o mar Mediterrâneo é o lar de várias espécies de lulas gigantes e outros animais abissais que, quando avistados, poderiam parecer monstruosos para os antigos gregos. Se um marinheiro presenciasse um ataque de uma lula gigante a uma presa, poderia ter interpretado a cena como um monstro com vários tentáculos agarrando e devorando sua vítima. Exatamente como a descrição mitológica de Scylla. Com base nas evidências arqueológicas, geográficas e científicas, podemos traçar 3 principais hipóteses sobre a origem do mito de Scylla. Uma interpretação exagerada de perigos marítimos reais, como correntes traiçoeiras, redemoinhos e formações rochosas ameaçadoras. O avistamento de criaturas marinhas desconhecidas que, ao serem mal interpretadas, deram origem ao monstro da lenda. Uma metáfora criada para alertar os marinheiros sobre os perigos do Estreito de Messina, transformando o medo real em uma história mitológica. Seja qual for a verdade, o fato é que Scylla sobreviveu ao tempo. Mas por que sua lenda continua a nos fascinar tanto? Talvez a resposta esteja no fato de que, mesmo em tempos modernos, ainda somos assombrados pelo medo do desconhecido e pelo terror do que pode estar escondido abaixo da superfície do mar. Agora que analisamos todas as evidências, uma última questão permanece. O que podemos aprender com a história de Scylla? O mito ainda tem algo a nos ensinar hoje? Ao longo deste vídeo, exploramos a fundo a história de Scylla, desde suas origens mitológicas até as possíveis explicações científicas e arqueológicas por trás de sua lenda. Vimos como a Grécia Antiga transformou os perigos reais do mar Mediterrâneo em narrativas fantásticas, e como a figura de Scylla evoluiu ao longo dos séculos, permanecendo presente na cultura popular até os dias de hoje. Mas, no final das contas, Scylla foi apenas um mito ou algo mais? A resposta mais provável é que Scylla seja um reflexo de medos muito reais dos navegantes da antiguidade. O Estreito de Messina era um lugar traiçoeiro, onde redemoinhos, formações rochosas ocultas e criaturas marinhas desconhecidas criavam um ambiente de perigo constante. O que para nós pode parecer um conto fantasioso, para os gregos da época era um aviso sobre os riscos da navegação. Mas além de seu valor como uma história de advertência, Scylla também simboliza dilemas inevitáveis, aqueles momentos da vida em que não há escolha sem perda. Estar entre Scylla e Caríbdes ainda hoje significa estar preso entre 2 situações ruins, sem escapatória fácil. E assim, mesmo após milhares de anos, a lenda de Scylla continua viva. Seja como metáfora, como inspiração para monstros modernos ou como um lembrete do quão pouco sabemos sobre os mistérios do mar, sua história permanece fascinante e enigmática. Agora, queremos saber sua opinião. Você acredita que Scylla pode ter sido baseada em algo real? Ou acha que é apenas um mito criado para assustar os marinheiros? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria. E claro, se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre mitologia e histórias misteriosas. Nos vemos no próximo vídeo.